Escolher entre o certo e o errado, enfrentar e resistir às represárias de pessoas que um dia ele chamou de irmãos e amigos, nem todos conseguem. Mas o ex-bispo Alfredo Paulo tomou essa atitude em pedir perdão a pessoas de bem, como o Bispo Macedo, Renato Cardoso e muitos oficiais da Igreja Universal, onde ele assume ter difamado essas pessoas de bem. E ele difamou essas pessoas de bem injustamente. Por essa razão que ele fez este vídeo, onde muitos vieram com pedras contra ele, e uma das pessoas que mais tem feito esse trabalho, querendo desmerecer esse esforço do Alfredo Paulo, é o Nathan Silva, que um dia ele chamou de irmão e amigo. Mas eu quero aqui deixar bem claro o meu ponto, relativamente ao que o Alfredo fala neste vídeo. Primeiro, ele reconhece o erro, que é muito importante, e atitude de cristão que reconhece ser pecador. Nós olhamos que muitos dizem que ele foi pago dinheiro, ele aceitou esse acordo porque não tinha condições. Você vê que Deus, ele permite certas situações para que a pessoa se volte a ele nestes momentos onde a pessoa não tem recurso. Primeiro, se Deus não tivesse permitido ele chegar a estes extremos, talvez até hoje ele estaria a continuar com esse trabalho que levaria a alma dele para o inferno. Mas vamos ver o que a Bíblia diz relativamente ao reconhecimento do erro. O salmista, ele disse o seguinte: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Você pode ver isso no livro de Salmos 51, versículo 3. O salmista aqui reconhece o erro e ele sabe que é pecador. A exemplo do Alfredo Paulo, teve que sentir o peso dos processos nas costas, em que ele não teve ninguém que pudesse lhe ajudar, a não ser o próprio Deus. E para que Deus lhe ajudasse, ele tinha que reconhecer o seu erro, mediante as acusações, as difamações contra as pessoas de bem. Uma delas é o Bispo Macedo, o Renato Cardoso e muitos oficiais da Igreja Universal. Essa atitude é de um cristão que reconhece que é pecador, independentemente da opinião dos outros. Segundo ponto, o Alfredo Paulo diz estar arrependido. E eu vou fortalecer esta ideia dele com um versículo no livro de Atos 3, no versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Deus, ele usa vários caminhos para salvar os seus filhos. E um dos caminhos que Deus poderá ter usado para salvar o Alfredo Paulo do caminho errado que ele estava, foi esse. Dos processos pesarem tantos que ele não conseguisse encontrar ajuda em ninguém. E ele teve que chegar a esse acordo que, além de tirar os fardos pesados das costas dele, deu-lhe uma liberdade dele voltar a ter uma vida normal com qualquer pessoa e, acima de tudo, com o próprio Deus. Você vê que Deus imediatamente cancela os pecados de todo aquele que se arrepende. Você vê. E para aqueles que julgam a ele por esta atitude, Jesus disse o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Você vê que aqueles que se julgam justos, estarem certos a difamarem pessoas de bem, continuam com esse trabalho e voltaram muito mais forte. Jesus disse: eu não vim para esses.
Neste sentido, Jesus veio para o Alfredo Paulo, em que ele reconheceu o erro e arrependeu-se. E Deus automaticamente cancela. A igreja cancelou os processos, tudo. Houve um acordo. Mas, espiritualmente falando, é assim como acontece. Mas existem aqueles que se julgam justos. E Jesus está a dizer aqui, eu não vim. Ele diz mais aqui, mas sim, os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você pode conferir isso no livro de Lucas 31 a 32. Jesus veio para aqueles pecadores que se arrependem. O Alfredo Paulo, essa atitude do Alfredo Paulo nos mostra aquilo que um pecador faz quando ele reconhece o erro e está arrependido pelos seus erros. Agora, existem aqueles que não se arrependem, acham que ainda estão no caminho certo e ainda são justos. Mas o profeta Ezequiel, ele deixa um alerta. Ele diz o seguinte: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Todos aqueles que continuam com esse caminho, que acham que é um caminho certo, serão julgados um dia. O Alfredo Paulo foi julgado. E graças a Deus, ele foi absolvido. E já tem a sua vida livre. Não para por aí. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Este foi o alerta, ou é o alerta de Deus, através da boca do profeta. E muitos nós tentamos dizer a eles que o caminho que eles estão a seguir é um caminho sem volta. O Alfredo Paulo teve a oportunidade de mudar, mas muitos podem não ter. Eu volto a elogiar a atitude do Alfredo Paulo. Independentemente daquilo que as pessoas dizem, a mim não me importa. Me importa a atitude que ele tomou de reconhecer o erro e se arrepender. Ele pode seguir a vida dele em paz. Mas aqueles que insistem em viver no erro terão este fim que o profeta aqui fala. Meus amigos, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.